Olá, queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, nós estamos dando início à aula 3 da semana 23. Vocês já me conhecem, eu sou a professora Jandira. E em nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar com língua portuguesa. São as atividades que estão nas páginas 70 e 71 do livro Aprender Sempre. Já separou o seu material? Já está sentado ou sentada aí em um lugar tranquilo para você fazer as suas atividades? Sim? Bem, se você já deixou tudo preparado, basta procurar a página 70 no seu livro, que é por essa página que nós daremos início às nossas atividades. E se você já encontrou, já pode estar anotando a data de hoje. Hoje é quarta-feira, dia 25 de agosto de 2021. Lembrando que você pode registrar 25/8/2021. E se você está fazendo essa atividade em outra data, peça ajuda para alguém de sua casa, para que você saiba a data em que você está realizando a sua atividade e poder registrá-la. E na nossa hora da leitura de hoje, nós vamos continuar a história, O Reizinho Mandão. Nós faremos hoje aí a leitura da última parte desta história. Vocês se lembram o que já aconteceu até aqui? Bem, o reizinho Mandão fazia leis que não servia para nada, que não beneficiava ninguém, era mal educado com todo mundo, mandava todo mundo calar a boca, até que chegou o dia que ninguém mais no reino sabia falar. Ele foi no reino vizinho pedir a ajuda de um sábio, que orientou o reizinho a sair por seu reino, batendo de porta em porta, até que ele encontrasse uma criança que ainda soubesse falar. Então, essa criança lhe diria o que ele precisa ouvir. Nós lemos que ele começou a andar de porta em porta e que as pessoas ficaram assustadas. E todas elas davam que sinal com a cabeça? De que não conheciam nenhuma criança que ainda soubesse falar. Como você acha que essa história vai terminar? Será que o reizinho vai conseguir encontrar essa criança? Bem, nós vamos descobrir fazendo a leitura da última parte agora. Vamos lá. O reizinho Mandão, Ruth Rocha. Ninguém conhecia a tal criança e o silêncio era cada vez maior. Todo mundo quieto, esperando que alguma coisa acontecesse. Até que um dia, história é bom por causa disso, tem sempre uma hora em que quem está contando a história diz, até que um dia, até que um dia, o reizinho chegou perto de uma casa e reparou que do lado de dentro estavam fechando as janelas. Ele aí desconfiou, bateu na porta, bateu e ninguém atendia. Mas o reizinho percebeu que tinha gente na casa e bateu mais e mais e começou a gritar: não adianta fingirem que não tem ninguém. Eu não saio daqui se não abrirem. Aí a porta da frente foi abrindo devagarinho e apareceu uma velha. O reizinho fez a mesma pergunta que ele fazia em todo lugar. Por favor, minha senhora, nesta casa não existe uma criança que ainda saiba falar? A velha sacudiu a cabeça assustadíssima, fazendo sinais para o reizinho ir embora. E olhava para dentro, amedrontada, como se estivesse escondendo alguma coisa. O reizinho ficou desconfiadíssimo com a atitude da velha. Então ele empurrou a porta e foi entrando, porque, como eu contei, ele era muito mal educado e ia entrando na casa dos outros, mesmo sem convite.
lá no fundo, meio no escuro, tinha uma menina, magrinha, de trança comprida e avental xadrez. Aí o reizinho foi indo na direção da menina, parou perto dela e perguntou com uma vozinha toda macia: Então, linda menina, não vai me dizer alguma coisa? A menininha, nada. Como é, minha flor? Diga alguma coisa para o seu rei ouvir. Anda. A menininha, nada. Mas o reizinho, que estava muito desconfiado, ficou vermelhinho de raiva e se desmascarou. Olha aqui, minha filha, eu sou o rei, sabia? Trate de dizer alguma coisa já, já. A menininha não disse nada, mas o papagaio, ouvindo a voz antiga do reizinho, arrepiou-se todo e gritou: Cala a boca! Quando o papagaio disse isso, precisava ver a cara da menininha. Ela ficou vermelhinha também, arregalou uns olhos muito brilhantes e gritou com toda a força: Cala a boca, já morreu! Quem manda na minha boca sou eu. No mesmo instante, ouviu-se um estalo, como se fosse de trovão, e começou um barulho estranho, que há muito tempo ninguém escutava. Eram vozes e mais vozes, que vinham de todos os lados, de perto e de longe. Fortes e fracas, de homens, de mulheres e de crianças, cantando, falando, gritando e rindo. Eram canções de roda, de amor, de brincadeira e música de banda, de fanfarras e de orquestras. O reizinho foi ficando assustado, amedrontado, perturbado com todo aquele barulho, com toda aquela alegria. Tapou os ouvidos com as mãos, mas não adiantou. O barulhão foi deixando o reizinho apavorado, até que ele não aguentou mais e saiu correndo pela estrada. O fim dessa história, meu avô não sabia. Uns contam que o reizinho ficou com tanta raiva, com todo mundo dizendo tudo o que pensava, que fugiu para longe e nunca mais voltou. Outros dizem que ele desistiu de ser rei e que deixou o lugar para o irmão dele. E há quem diga que quando o encanto se desfez, o reizinho virou sapo e anda por aí pulando, coachando e esperando que alguma princesa dê um beijo nele e ele vire rei de novo. Por isso, se você é uma princesa, vê lá, hein? Não vá beijar nenhum sapo por aí, porque os reizinhos mandões podem aparecer em qualquer lugar. E aí, qual é o final que você escolhe para essa história? Será que ele virou sapo mesmo? Ou será que ele deixou o lugar para o irmão dele? Bem, o que nós aprendemos com essa história é aquilo que nós já conversamos em outros momentos aqui. Aquilo que nós fazemos volta para nós. É por isso que nós precisamos pensar bem naquilo que falamos e que fazemos. Tudo que falamos e que fazemos são sementinhas. Se escolhermos sementinhas boas, colheremos coisas boas. Mas se escolhermos sementinhas ruins,
Assim como esse reizinho mandão fez, teremos que colher coisas ruins. Tudo que aconteceu com o reizinho, ele mesmo provocou com as atitudes mal educadas dele. Então, nós precisamos tratar nosso colega, o nosso próximo, aqueles que estão ao nosso redor, com educação e com gentileza. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa história. E agora, nós vamos para as nossas atividades de língua portuguesa. São as páginas 70 e 71 do livro Aprender Sempre. Aula 6, comparando receitas. O que vamos aprender? Vamos comparar receitas de um mesmo prato para buscar diferenças nos ingredientes. Bem, se você já procurou receitas na internet junto com alguém aí de sua casa, é possível que você já tenha percebido que ao pesquisar uma receita, nós encontramos aí várias receitas do mesmo prato que nós desejamos em vários sites diferentes. E algumas receitas têm alguns ingredientes a mais, alguns ingredientes a menos, ou às vezes os mesmos ingredientes, mas em quantidades diferentes. Isso é muito comum de acontecer. Então, hoje nós vamos comparar duas receitas de bolo de maçã. Atividade número 1. Há vários tipos de receita para o mesmo prato. Em geral, muda-se as quantidades e alguns ingredientes. A seguir, você pode ler uma parte da receita do bolo de maçã. Então, vamos lá, eu quero que vocês façam essa leitura comigo. Bolo de maçã. Nós temos aqui apenas a primeira parte de uma receita, que é a parte dos ingredientes. Então, nós temos os ingredientes para fazer o bolo de maçã, da receita 1, e os ingredientes para fazer o bolo de maçã, da receita 2. Vamos ler juntos? Então, vamos lá, vamos começar pela receita 1. 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de óleo vegetal, 3 ovos, 2 xícaras de farinha de trigo, 3 maçãs grandes, 1 colher de sopa de fermento em pó, 1 colher de sopa de canela em pó e 1 pitada de sal. Receita 2. 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de óleo, 4 ovos inteiros, 2 xícaras de farinha de trigo, 3 maçãs sem casca, 1 colher de sopa de fermento para bolo, 1 colher de café de canela em pó, 1 punhado, a gosto opcional, de uvas passas, açúcar e canela para untar. Então, vamos lá, eu vou marcar aqui alguns ingredientes para nós conversarmos sobre as duas receitas aqui, os ingredientes das duas receitas para fazer um bolo de maçã. O primeiro ingrediente, percebam que é igual nas duas receitas, 2 xícaras de açúcar. O segundo ingrediente também, 1 xícara de óleo. A diferença é que aqui é uma descrição mais detalhada na receita 1, 1 xícara de óleo vegetal, mas trata-se do mesmo ingrediente. Agora, na receita 1 são 3 ovos, na receita 2 são 4 ovos, tem um ovo a mais na receita 2, e também tem uma descrição aqui mostrando que são os ovos inteiros, deixando claro aqui que não é para usar, por exemplo, apenas a clara ou apenas a gema. 2 xícaras de farinha de trigo é igual nas duas receitas. Agora, nas maçãs, apesar de nós termos aqui a mesma quantidade, 3 maçãs grandes, 3 maçãs. A receita 1 não está indicando se a maçã é usada com casca ou sem casca. Como está escrito 3 maçãs grandes, é possível imaginar que vai usar a maçã inteira, com casca. Já na receita 2, há uma descrição, uma indicação de que é para usar a maçã sem casca. 1 colher de sopa de fermento em pó,
1 colher de sopa de fermento para bolo. O fermento para bolo é o fermento em pó. Então, nós temos aqui a mesma quantidade do mesmo ingrediente, apenas escrito de maneira diferente. Próximo ingrediente, 1 colher de sopa de canela. Nós já vimos que colher de sopa é aquela colher maior. E na receita 2, 1 colher de café de canela em pó. Colher de café é aquela colher menor. Então, aqui a medida é diferente. Apesar de estar escrito 1 colher, a indicação café e sopa está mostrando aqui tamanhos diferentes da colher. Então, significa que a receita 1 vai mais canela do que a receita 2. E o outro ingrediente diferente é que na receita 1 vai uma pitada de sal. Na receita 2 não é utilizada uma pitada de sal. E tem um ingrediente opcional que também não aparece na receita 1. Por isso que está escrito a gosto e opcional, ou seja, você coloca se você desejar, que são uvas passas, açúcar e canela para untar. Então, vocês perceberam que, apesar de nós termos aqui 2 receitas para fazer bolo de maçã, tem algumas diferenças entre essas receitas. E se você pesquisar aí bolo de maçã ou qualquer outra receita com alguém de sua casa, você vai encontrar receitas em diversos sites e certamente haverá aí alguma diferença entre essas receitas. Ou diferenças de ingredientes, como aqui, por exemplo, que uma vai sal, a outra vai uva passa, uma utiliza 3 ovos, a outra utiliza 4, ou apenas aí na quantidade, ou ainda na forma de escrever esses ingredientes. Comente com seus colegas. Você vai comentar com alguém que está aí em casa com você. Qual das receitas você prefere? Se você fosse escolher, você faria a receita 1, que usa aqui, né, esses ingredientes que nós lemos e não utiliza aqui o ingrediente opcional, que são as uvas passas, ou você ficaria com a receita 2, onde a maçã é utilizada sem casca e você poderia colocar uva passa. Já decidiu qual receita você gostaria? Eu ficaria com a receita 2, porque eu gosto bastante de uvas passas. E agora nós vamos prosseguir. Nós temos uma tarefa. Vamos ver qual é a tarefa. Atividade 2. Retome o gráfico produzido na primeira aula, que mostra as receitas doces e salgadas preferidas da turma. Combine com seus colegas qual delas fará parte do produto final e busquem essa receita como tarefa de casa. Bem, vocês se lembram que quando nós começamos a trabalhar com receita culinária, lá na página 66, você precisou colocar o nome de uma receita doce, um prato doce que você gosta muito, que é o seu preferido, e o nome de um prato salgado, que também é o seu preferido? Se você não se lembra quais foram os pratos que vocês registraram, basta voltarem lá na página 66 para lembrar qual foi o prato doce que você escolheu e qual foi o prato salgado que você escolheu. Depois que você voltar na página 66 para relembrar os pratos escolhidos por você, é hora de realizar essa tarefa. Você vai pesquisar com alguém de sua casa. Lembre-se que sempre que você for fazer uma pesquisa na internet, é importante ter um adulto por perto, tudo bem? Então, você vai pesquisar a receita do prato doce, que você escolheu como seu preferido, vai pesquisar uma receita do prato salgado, que você escolheu como seu preferido. Você pode estar escrevendo essa receita que você pesquisar, ou em seu caderno, ou em uma folha. E depois que você escrever as receitas que você pesquisou, você pode tirar uma fotografia e enviar para o professor ou a professora de sua sala. Combinado? Então, vamos continuar. Aula 7. Assistindo ao preparo de uma receita. O que vamos aprender? Vamos assistir ao preparo de uma receita típica do estado de São Paulo.
Sua tarefa será escrever o texto da receita. Número 1. Você já assistiu a uma pessoa preparando uma receita em um vídeo ou programa de TV? Quem aí já assistiu? É isso que vamos fazer agora, para depois você escrever o texto. Quem aí de casa já acompanhou, junto com a mamãe, com a vovó, com alguém de sua família, um programa culinário, onde a pessoa ensina a fazer uma determinada receita? Existem esses programas na televisão e também existem canais no YouTube, onde as pessoas ensinam a fazer receitas. Se você já assistiu, você sabe bem como é. E se você não assistiu, você vai assistir agora. Número 2, depois de assistir ao vídeo, escreva com sua dupla de trabalho os ingredientes da receita. Bem, então prestem atenção. Eu vou colocar aqui um trecho de um vídeo do YouTube que uma pessoa vai estar ensinando a fazer coxinha. Quem aí já comeu coxinha? Bem, eu vou passar para vocês somente a parte em que ela está ensinando a fazer a massa da coxinha. Enquanto ela estiver ensinando, ela vai falar os ingredientes dessa receita de coxinha. E você, aí na sua casa, precisa anotar esses ingredientes aqui neste espaço. Então, você já está nesta página, fique com o seu lápis nas mãos, preste bastante atenção e os ingredientes que ela falar, você vai registrar aqui. Ao final, eu vou deixar o endereço desta receita aí no YouTube, aqui em nossa tela, e depois, se você quiser terminar de assistir essa receita, basta você observar o endereço que vai estar aqui na tela. Combinado? Então, já estão prontos? Lápis na mão? Vamos lá! Agora vamos fazer a nossa massa. Você vai escolher uma panela bem grande, ela tem que ser grande para poder ter espaço para a gente poder mexer essa massa. Agora vamos colocar a água. Essa água é a mesma que eu usei para cozinhar o nosso frango, com 3 cubos de caldo de galinha já dissolvidos. Depois você vai colocar o leite. Agora, se você for intolerante à lactose, pode substituir por água, sem problemas. Depois vamos juntar a manteiga e levar em fogo médio até ele começar a ferver. Assim que iniciar a fervura, vamos abaixar o fogo e vai acrescentar a farinha de trigo, dividindo ela em 2 partes. Faço isso para poder facilitar na hora de você misturar bem. Aí você vai notar que vai formar uma massa bem compacta e vai começar a descolar do fundo da panela. Chegou nesse ponto, você retira a panela do fogo. Aí despeja a massa sobre uma bancada ou uma vasilha untada com manteiga e com a massa morna, vamos amassar bem para que ela fique bem lisa. Olha que massa bonita, massa. Então, agora que nós já assistimos aqui, a moça explicando como fazer a massa da coxinha, a sua tarefa era registrar os ingredientes. E aí, você conseguiu registrar os ingredientes desta receita que nós acabamos de assistir? Então, se você conseguiu, é hora de conferir. Vamos lá. Vamos colocar aqui o título, massa de coxinha. E que parte nós estamos anotando? Somente a parte dos ingredientes. Confiram aí para ver se vocês não esqueceram de nenhum ingrediente dessa receita que nós vimos. 2 copos de água. 3 tabletes de caldo de galinha. 1 copo de leite. 3 colheres de sopa
de manteiga e 3 copos de farinha de trigo. Estes são os ingredientes que foram falados na receita, no trecho da receita que nós acabamos de assistir. Deem uma conferida para ver se vocês não pularam nenhum ingrediente, se não esqueceu de nenhum. E se você estava gostando daquela receita e quer combinar com alguém aí de sua casa de fazer quando for possível, quando surgir uma oportunidade, eu vou deixar aqui o endereço. Basta entrar no canal do YouTube junto com um adulto, com um responsável por você e digitar esse endereço que está aparecendo aqui em nossa tela para que você possa assistir a receita completa. Então, agora você já sabe. Quando você estiver assistindo a um programa de receita culinária com alguém de sua casa, fique com uma folha e um lápis ou uma caneta em mãos, para que enquanto a pessoa estiver passando a receita, você possa aí anotar os ingredientes, para que depois vocês possam fazer essa receita juntos. E aí, já conferiram? Bem, se vocês já conferiram, a nossa aula de hoje chegou ao fim. Eu quero desejar para vocês um ótimo dia e dizer que amanhã eu estarei aqui esperando por vocês com muita alegria para mais atividades. Até lá, queridos. Tchau, tchau.